Bom dia, os irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos louvar a Deus orando. Vamos buscar a presença do Senhor, pedindo o direcionamento dele para as nossas vidas, que ele receba o nosso louvor, a nossa adoração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua santa presença, Senhor. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito presente em nossas vidas. Meu Deus, te pedimos, Senhor, receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Esteja nos falando, Senhor, através das músicas, das leituras bíblicas, através, ó Deus, da palavra exposta. Meu Deus, que nós possamos aquietar os nossos corações e ouvir a tua voz, Senhor. Abençoa esse estudo que teremos, que realmente possa fazer diferença nas nossas vidas. É isso que te pedimos, agradecidos. Com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 119, 170 até 173. Salmo 119, 170 até 173. Diz assim a palavra do Senhor. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram um louvor quando me ensinastes os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Amém. Na jornada ao seguir Jesus, em que claramente vemos sua luz. Muitas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz, mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei
Vamos orar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos nos dirigir a Deus em oração. Esteja orando aí também, coloque seus motivos, seus pedidos de oração também, se quiser nos comentários, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão participando deste culto. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração, Senhor. Esteja, ó Deus, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Esteja, ó Deus, recebendo a nossa gratidão a Ti, Senhor. Senhor, Tu tens cuidado de todos nós e por isso nós Te louvamos. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para render-lhe louvores, render graças a Ti, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando neste momento as pessoas que se encontram enfermas, Senhor. Esteja, ó Deus, com a Sucena, Senhor. Esteja, ó Deus, com a Ana Carolina, Senhor, naquela UTI. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com o irmão Feliciano. Que o Senhor esteja com o Léo, Senhor, da irmã Antônia. Ó Deus, que o Senhor esteja com a Regina. Ó Deus, que o Senhor esteja em tantos outros lugares, Senhor, em que as pessoas necessitam de um milagre nas suas vidas, Senhor. Ó Deus, que a Tua mão curadora esteja alcançando, restaurando a cada uma dessas vidas, Senhor, para a nossa alegria e também e principalmente para o Teu louvor, Senhor. Te pedimos, ó Deus, Senhor, visite a cada um que está na UTI, Senhor. Que Teu Santo Espírito dê força, dê coragem, dê ânimo, Senhor, para que possam vencer essa batalha tão difícil, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão acamados, Senhor, que os Teus anjos estejam visitando a cada um dos nossos irmãos, a cada um dos nossos amigos, dos nossos familiares, para que eles possam, ó Deus, sentir firmemente a Tua presença e o Teu cuidado, Senhor. Teu Santo Espírito possa continuar a consolar, a confortar cada coração enlutado, Senhor. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que têm sofrido dia após dia, Senhor, essa tristeza. Meu Deus, te pedimos, ó Deus, pelas crianças que ficaram órfãs, Senhor, seja de pai, seja de mãe, e que necessitam, ó Deus, um cuidado ainda maior, um cuidado, Senhor, ainda mais amoroso. Nós te pedimos, Senhor, use a Tua igreja, Senhor, nessas causas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando dificuldades. Da mesma forma, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos use para que possamos ajudar essas pessoas, possamos identificar essas pessoas e demonstrar o nosso amor ao próximo, Senhor, cuidando de cada uma delas. Te pedimos, ó Deus, por cada participante deste culto. Ó Deus, que estejamos com o coração aberto, Senhor, para receber a Tua palavra. Que hoje seja dia de salvação, Senhor, seja dia de transformação. Cuida, ó Deus, do pastor Valdomiro, da sua família. Cuida, ó Deus, dos nossos líderes. Senhor, cuida daqueles irmãos anônimos, Senhor, desconhecidos, que muitas vezes oram, Senhor, e que eles têm mantido, ó Deus, mantido as pessoas que estão à frente, através da oração deles, Senhor. São verdadeiros sustentáculos, Senhor. Abençoe a cada um deles. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que fazem trabalho voluntário, Senhor, e que trabalham em silêncio, Senhor, ouvindo a Tua voz, e que têm desempenhado um trabalho muito bom, Senhor. Abençoe a cada um. Esteja conosco, ó Deus, esteja com a Tua igreja, reunida espiritualmente, Senhor, neste momento, e que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, ó Deus, esteja nos direcionando, Senhor, para o louvor que Te agrada verdadeiramente, Senhor, que é o nosso culto racional. Por isso nós Te pedimos, Senhor, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar, sobre as almas seguirosas, é sua bênção derramar, sobre as almas seguirosas, bênçãos derramar, mandou
Vamos ler Atos, capítulo 9, versos de 10 a 19. Atos 9, de 10 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e põe a mão sobre ele, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. No domingo passado nós falamos de um encontro especial que impactou Saulo. Foi um encontro com o Senhor Jesus. Foi um encontro de muitas descobertas, principalmente para ele. Ele descobriu que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus, aquele Jesus que havia sido crucificado, ressuscitou. Então realmente ele teve uma transformação, ele foi impactado por este encontro e ele perdeu a visão nesse encontro. Agora ele tem um novo encontro, mas dessa vez com Ananias. Ananias era um judeu devoto que cria muito em Jesus Cristo, conhecia a reputação de Saulo e sabia que ele estava a caminho de Damasco para perseguir, para prender os cristãos. A viagem de Jerusalém até Damasco levava até uma semana, mas alguns cristãos de Jerusalém conseguiram chegar antes, a ponto de avisar os irmãos em Cristo do perigo que eles estavam correndo, do perigo que estava a caminho, que era justamente Saulo. Apesar de Ananias estar à disposição da vontade de Deus, ele não se sentia ansioso por obedecer. Isso é natural, mesmo porque até então Saulo assolava a igreja como um animal que despedaça sua presa. Ele consentiu na morte de Estevão, ele perseguiu homens e mulheres cristãs até a morte, invadia casas, invadia sinagogas, ordenando que cristãos fossem presos, açoitados, obrigava os cristãos a blasfemarem. Ele era demasiadamente enfurecido contra eles, a tal ponto de que se eles não negassem a Jesus, eles seriam mortos. Com um cenário desse, como se sentir ansioso para ir ao encontro de Saulo? Para ir ao encontro de um homem que era blasfemador, perseguidor e injuriador. Então, ele não se sentia à vontade. Talvez nós também, aliás, quase certo que nós também não nos sentiríamos à vontade. E ele expôs isso ao Senhor. Ele expôs ao Senhor. Tem uma parábola que Jesus conta que um filho recebe uma ordem e fala que vai fazer e não faz. Ele poderia falar, não, vou fazer e não fazer. Sofreria as consequências. Mas ele questionou, ele expôs o seu ponto de vista ao Senhor. Interessante que outras pessoas na Bíblia também chegaram a discutir, a conversar com o Senhor sobre algo que Deus havia resolvido, sobre algo que Deus havia ordenado. Isso aconteceu com Abraão, quando Deus fala que vai destruir a cidade de Sodoma, e aí ele pega e fala, Senhor, não destrua, se tiver 50 justos, o Senhor poupa essa cidade? Tá bom, se tiver 50 eu poupo.
Mas não havia 50. E o que ele faz? Ele debate de novo. Ele fala, se houver 45, ele vai diminuindo até ver que realmente não tinha condições. Mas Deus deu essa oportunidade a ele. Deus ouviu Abraão. Isso também aconteceu com Jesus. Próximo da sua morte, próximo de ser entregue, para entregar a sua vida, ele disse que se fosse possível para Deus passar adiante dele aquele cálice, mas se não, fosse feita a vontade do Senhor. Podemos argumentar, não há nada errado com isso, mas devemos obedecer. E Deus nos mostra porque devemos obedecer. O fato de Saulo estar orando naquele momento mostra que ele não estava caçando mais os cristãos, que ele estava com o coração renovado, e Deus mostra isso a Ananias através do que ele disse. Então Saulo estava orando. Spurgeon certa vez disse que a oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre um coração renovado. Saulo estava em fervorosa oração. Ele queria descobrir o caminho da salvação, ele queria descobrir a vontade de Deus para a vida dele. Provavelmente ele ainda não tinha sido salvo. Ele simplesmente tinha sido despertado para o estado pecaminoso que ele estava. Isso assustou ele. Imaginar que um homem tão zeloso por Deus estava perseguindo a Deus e a Cristo. Deus então diz que Saulo já havia tido uma visão na qual era ministrado por um homem chamado Ananias. E como agora Ananias poderia recusar a essa ordem? Ainda mais com o que o Senhor diz lá no verso 15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Não há como negar. A propósito, no verso 15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. É um resumo muito bom da vida de Paulo, do grande apóstolo Paulo. Tudo foi inteiramente pela graça, pois ele não escolheu a Deus, foi Deus que o escolheu. Ele era instrumento de Deus, lá em 1 Timóteo 2, 20 e 21 fala sobre isso. Esse instrumento de Deus seria usado para cumprir o propósito do Senhor, Filipenses 2, 12 e 13 e Efésios 2, 10. Então, em vez de Saulo gastar a sua vida no futuro perseguindo os outros, ele iria gastar a sua vida sendo perseguido por causa da mesma pregação que antes ele perseguia. Isso só prova do quão real é o cristianismo, pois o nome de Deus seria glorificado através daquele homem, pois seu servo levaria o evangelho a gentios, a judeus, reis, homens do povo, e sofreria, e como sofreu, por amor a Cristo. Inclusive essa referência em Atos que o livro coloca quanto à pregação dos gentios é a primeira vez que ele relata sobre a pregação do evangelho aos gentios. Então Ananias, agora convencido e sendo obediente, o que ele faz? Ele não perde tempo, ele vai e obedece, vai para a casa de Judas a fim de ministrar a Saulo. Chegando lá, ele chama Saulo de irmão. Isso deve ter alegrado, deve ter tido um misto de sentimentos no coração de Saulo, porque ele ouvir a voz de Ananias chamando ele de irmão. Não apenas isso, também ouviu a sua oração, viu o poder de Deus restaurar a visão, e ele, por fim, foi batizado e se alimentou. Os pecados de Saulo, depois do seu encontro com Cristo e sua jornada de oração nesses 3 dias, foram lavados. Por isso ele foi batizado. Nós temos sempre alertado aqui que batismo não é sinônimo de salvação, e sim de obediência, é um testemunho público da fé em Jesus Cristo. Exemplo do etíope, Saulo também obedeceu e foi batizado, obedecendo a palavra do Senhor. Então, após esse encontro de Saulo com Ananias, Saulo passou algum tempo com os cristãos ali em Damasco e sem dúvida aprendeu com eles. É difícil imaginar como deve ter sido discipular o grande apóstolo Paulo. Mas até então não era grande apóstolo, era um perseguidor. Era uma pessoa que precisava aprender da palavra de Deus sobre a vinda de Cristo, sobre o que os discípulos,
os apóstolos aprenderam. Ele descobriu que os cristãos eram pessoas amorosas, descobriu que não mereciam a perseguição que havia feito tanto esse povo sofrer. Ele descobriu que eles conheciam a verdade da palavra de Deus e que o único desejo que eles tinham era de compartilhar essa verdade da palavra de Deus com as outras pessoas, obedecendo a Deus. Então Saulo experimentou isso. Há muitos anos atrás, quando nós estivemos aqui, quando estivemos em Goiânia, o Proclamai, nós tivemos a oportunidade de ouvir um testemunho de um palestino, um missionário palestino. Esse missionário, antes de se converter, ele foi para a Argentina e lá ele tinha uma missão de sondar as igrejas, sondar mesquitas, sondar todas as áreas religiosas ali, mas principalmente as igrejas, com o objetivo de atentar contra essas igrejas, de planejar um terrorismo contra essas igrejas. E ele pega e entra numa igreja batista. E lá, ao entrar, qual foi a surpresa dele ao ver aquelas pessoas que não o conheciam, aquelas pessoas que não tinham ideia do porquê que ele estava ali, recebê-lo com um sorriso no rosto, com um abraço, com cordialidade, com carinho, com amor cristão. E ele ficou incomodado com isso. O amor daqueles irmãos por ele fez ele se alertar para o amor de Deus por ele, por amor de Deus àquelas pessoas. E ali o Espírito Santo usou para que ele fosse tocado, para que ele se convertesse. E hoje é um dos missionários mais influentes palestinos, responsáveis de levar o Evangelho ao seu povo. Inclusive vamos orar pelo povo palestino. Eles não sabem realmente o que fazem, por isso a necessidade da oração, da evangelização deles, assim como Saulo também teve que ser evangelizado, teve que ser transformado. O impacto que Cristo causou na vida de Saulo não é diferente do impacto que ele causou na vida desse missionário. Não é diferente do impacto que causou na minha vida, que causou na sua vida. Então, irmãos, esse encontro, Paulo experimentou o amor daqueles que ele perseguia, o sorriso daqueles que ele perseguia, irmãos em Cristo. E diante desse texto nós podemos tirar algumas lições práticas que convém a todos nós, os cristãos, aprendermos. Em primeiro lugar, Deus pode usar até o cristão mais desconhecido, mais simples, para que o seu propósito seja cumprido. Se não fosse a conversão de Saulo, provavelmente nós nunca teríamos ouvido falar em Ananias. No entanto, esse homem teve um papel importante na igreja do Senhor. Aliás, por trás de muitos servos renomados, há pessoas que influenciaram esses servos, há pessoas que inspiraram esses servos, que complementaram ali para que eles fossem renomados, para que eles tivessem o reconhecimento. Esse reconhecimento eles não buscam, mas sim em obediência a Deus. Então sempre há cristãos menos conhecidos para influenciar as pessoas. Deus mantém o registro dessas pessoas, elas receberão um prêmio, elas receberão o galardão, mas o mais importante não é a fama, não é o prêmio recebido, mas sim a fidelidade a Deus. E Ananias foi fiel. Outra lição que a experiência de Ananias também nos ensina nesse encontro com Paulo é que não devemos jamais ter medo de obedecer à vontade de Deus. A princípio, no começo, Ananias discutiu com o Senhor e com bons argumentos. Na visão de todo cristão, ele tinha inúmeros motivos pessoais para não visitar Saulo. Mas o Senhor estava no controle. E Ananias obedeceu pela fé, crendo no que Deus havia falado para ele. Irmãos, quando Deus nos dá uma ordem, é necessário que obedeçamos com fé. Devemos lembrar que Ele está trabalhando dos dois lados. Devemos lembrar que a vontade dEle é perfeita, que a vontade dEle é a melhor para cada um de nós. Nós vimos aqui que Deus estava trabalhando simultaneamente em Saulo, mostrando a Saulo Ananias,
e também falando a Ananias sobre Saulo. Nós vimos também há 2 domingos atrás que Deus também estava agindo assim quando ele estava trabalhando com Filipe e com o eunuco. E ele faz assim diariamente nas nossas vidas. Ele nos direciona para pessoas que estão sendo preparadas, seja para serem transformadas, para serem capacitadas, exortadas, né? Aqueles que dizem aí para não julgar. É diferente quando a gente exorta, é Deus nos orientando a exortar as pessoas. Então ele faz com que esses momentos aconteçam. Muitos entendem cheios da razão e acham que os outros estão julgando, mas muitas vezes é a orientação de Deus para que as pessoas sejam exortadas. Então ele usa pessoas para que pessoas, ele trabalha com as duas pessoas, com a que vai pregar, com a que vai reconciliar, com a que vai aconselhar, com a que necessita de conselho. E ele trabalha assim, a desobediência não faz parte do plano de Deus. Ela foge do plano de Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus e virou caos. Jonas, também um profeta responsável de levar, ele pega e fala que não vai e foge. Deus trabalha na vida dele e fala, não, você vai fazer. Fez contra gosto, mas fez. Sofreu as consequências. A história dele é uma história impressionante. Como Deus agiu no tempo, nos animais, em tudo, em plantas, para mostrar que Deus é soberano e que a vontade de Deus tem que ser feita. Então ele pegou e obedeceu a Deus. E outra lição que nós vimos aqui no texto de hoje. A obra de Deus é sempre equilibrada. Deus, ele contrabalanceou aqui o milagre público, que foi o encontro dele com Jesus, com o encontro discreto dele com Ananias na casa de Judas. A luz ofuscante do céu, aquilo tudo, aquele esplendor contrastado com a visita a Ananias, um irmão, um cristão comum. A mão de Deus empurrou Saulo da sua posição elevada, mas Deus usou a mão de um homem para oferecer a Saulo o que ele precisava naquele momento. Deus falou do céu, mas também falou através de um discípulo obediente que transmitiu a mensagem que Deus havia colocado no coração. Os acontecimentos comuns são parte essencial do milagre, tanto quanto os extraordinários. Nós temos dito muito isso. Deus, ele trabalha nas coisas comuns, nas coisas simples, mesmo porque muitas vezes o milagre não é capaz de fazer as pessoas serem transformadas. Nós vimos Filipe, nós vimos Estevão, realizavam milagres e muitas pessoas não estavam nem aí com isso, não criam em Deus, achavam que eram coisas de Satanás, achavam que era ilusionismo. Mas nós sabemos que Deus age nas coisas extraordinárias e principalmente nas coisas comuns. Irmãos, neste encontro de Saulo com Ananias, aprendemos que não devemos subestimar o valor das pessoas que são levadas a Cristo. Não devemos subestimar. Não devemos julgar as pessoas que são levadas a Cristo. Pedro ministrou a milhares em Jerusalém. Filipe teve uma grande colheita nos samaritanos. Mas Ananias foi enviado para falar a uma pessoa que era totalmente desprezível no mundo cristão. A esse homem, um homem e tanto, Saulo de Tarso, que depois se tornou apóstolo, um homem que teve uma vida e um ministério que influenciou todo mundo. Até os historiadores seculares reconhecem da influência que Paulo teve. Ele é uma das figuras mais relevantes na história mundial. No dia 21 de abril de 1855, Edward Kimball levou um de seus alunos da Escola Bíblica Dominical a Cristo. Ele ensinando seu aluno, esse aluno se converteu. Naquele momento ele não fazia a menor ideia de quem era, de quem Moody seria. Ele seria um dos maiores evangelistas do mundo. Cabe a cada um de nós, irmãos, levar o evangelho a homens e mulheres, levar essas pessoas a Cristo, levar a palavra de Deus, ensinar para Deus usar cada uma dessas pessoas para a glória dele. Nós não sabemos como essas pessoas
serão nossas. Nem sabemos se muitas permanecerão no caminho, mas Deus sabe. Nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos apoiar uns aos outros. Toda pessoa é importante para Deus, toda pessoa é essencial na obra do Senhor. O grande apóstolo necessitou de apoio. Pedro sempre estava ali com João. Moisés, quando orava lá, o povo, quando orava de mãos erguidas, o povo de Deus prevalecia na guerra. Quando a mão abaixava, o povo de Deus começava a perder a batalha. Precisou lá de sustentar as mãos dele na batalha lá em Efidim. Então é preciso que nós possamos nos unir, nos apoiar, cuidar uns dos outros, discipular uns aos outros, ensinar, exortar uns aos outros, para que a obra missionária que nós fomos chamados, todos nós, não só o pastor, não só o missionário, mas todos nós fomos chamados para evangelizar. Então é necessário o apoio de todos, os que estão à frente, dos que não estão à frente. Muitas vezes você pode entrar na igreja e sair sem ser percebido, mas você é importante na obra do Senhor. As suas orações, a sua presença, mesmo porque você está sendo edificado, você está sendo alimentado. Sem essa sustentação das pessoas que oram, corre-se um grande risco no fracasso de qualquer ministério. Certa vez, uma embarcação que havia sido atingida por uma grande tempestade, ela se fez em pedaços e quase todas as vidas foram perdidas, exceto uma. Uma pessoa, um único sobrevivente, agarrado ali aos destroços, podia ser visto pelas pessoas na praia, as pessoas aflitas, ansiosas, e aquela tormenta ainda ali presente. Então um jovem conhecido como um grande nadador, que ele fez? Amarrou a corda, da extremidade de uma corda em torno da sua cintura, entregou a outra extremidade para as pessoas que estavam na praia, enquanto ele nadava para resgatar aquele sobrevivente. Lutou contra as ondas, fortemente, se esforçou, conseguiu chegar lá até que pegou esse homem que estava em perigo. Segurou esse homem, agarrou esse homem com toda a força para poder salvar esse homem. Então ele fez um sinal para o pessoal que estava na praia. Justamente naquele momento em que ele segurou aquele sobrevivente, o povo começou a comemorar. E no comemorar, eles soltaram as cordas. E ao erguerem os braços soltando a corda, antes que pudessem agarrar novamente, a corda foi embora para o mar. E tanto o resgatador como o sobrevivente pereceram. Por um momento, apenas os auxiliares, por um momento, aqueles auxiliares se esqueceram da responsabilidade que eles tinham e soltaram a corda. Soltaram a corda. Ananias, mesmo sendo coadjuvante, ele não soltou a corda, ele se dispôs e fez a obra do Senhor. Tem muitos de nós que estão soltando a corda nesse momento de pandemia, que estão ali vendo dos seus lares, vendo da sua casa, vendo seus passeios, irmãos à frente, lutando, nadando contra a maré, tentando levar o evangelho às pessoas perdidas, e essas pessoas têm soltado as cordas, essas pessoas não têm colaborado, não têm ajudado. Essas pessoas têm se esquecido que elas fazem parte do corpo de Cristo, que é necessário a ação de todo o corpo para que a obra missionária vá adiante. A importância que cada um tem, ela é muito relevante. É muito relevante. Você que está participando deste culto, a sua importância na obra do Senhor, a sua importância na Igreja Batista Vida e Paz é muito grande. Cada um de nós formamos o corpo do Senhor. E nós temos que entender isso. Muitas pessoas têm visto das suas casas, líderes, evangelistas, missionários, perdendo as suas vidas pelo Evangelho. E estão soltando a corda. Não acompanham os cultos. Não vão aos cultos.
não participam dos cultos através das redes sociais, não participam, estão alheios ao que Deus está fazendo no mundo, estão ali com a sua vida, eles, achando que estão eles e Deus apenas, essa comunhão já está bom, não precisa se aproximar, estão soltando a corda, estão largando a corda, e muitas pessoas vão perecer por isso, e não vai ser só os grandes líderes, os grandes pregadores, os nossos pastores, os nossos missionários, os nossos evangelistas, os nossos dirigentes que vão pagar, que vão responder por essas vidas. Cada um de nós vamos responder. Então que nós possamos trabalhar unidos, que nós possamos ver esse exemplo do encontro de Saulo com Ananias. Esse encontro transformou a vida de Saulo. Ele se tornou o maior apóstolo entre os gentios, por causa de um homem simples, um homem obediente a Deus, um discípulo de Jesus, que entendeu que a missão dele é muito maior do que a sua relevância. Todos nós somos servos. Jesus, ele não veio para ser servido, ele serviu, é o maior exemplo nosso. Ele serviu, ele se colocou à disposição do Senhor para realizar o que tinha que ser feito. Ele não soltou a corda, ele segurou a ponta até o fim. Tanto é que morreu por cada um de nós, morreu pelos nossos pecados. Que Deus esteja abençoando nós nesse propósito, nós possamos continuar juntos, unidos em amor, unidos em Cristo, para que o propósito de Deus seja cumprido na vida daqueles a quem nós falamos, na vida daqueles a quem nós discipulamos, e que a obra do Senhor possa se expandir. Nós não sabemos quem está ouvindo, nós não sabemos quem está participando do culto, nós não sabemos o futuro dessas pessoas que são evangelizadas. Nós não sabemos. Nós não sabemos o futuro da Yasmin, o futuro da Carol, o futuro do Rodriguinho, o futuro do Arthur. Nós não sabemos. Mas a nossa missão é levar o Evangelho, é discipular, é ensinar, é juntos fazermos a obra do Senhor, que nós possamos permanecer firmes, irmãos, nessa obra e não soltarmos as cordas. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós nesse propósito. Pessoa não é multidão. Uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu. Uma gota só não é chuva, não. Um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim, pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor. Maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Uma voz sozinha não é curar, o amor sozinho não é total. Uma nota só pode até soar, mas não é canção.
Uma corda só não é violão, nem dá pra fazer o arco-íris só pintando azul. Pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união, nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor. Maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Chega de viver tão só. Chega de viver pra si. É hora de fazer amigos, de falar de Cristo e de seu amor. Pois a força está na união.